fez os exercícios, como é que foi? Você sentiu alguma diferença no seu modo de escrever depois que a gente trabalhou a presença através dos pés no chão, através da respiração? E como é que foi entrar em contato com a imagem que eu pedi para você trazer para o nosso encontro de agora? Ela te atravessou realmente de alguma forma? Agora, como eu prometi, eu vou sugerir uma série de disparadores para a gente iniciar uma criação dramatúrgica. E a primeira coisa que eu vou pedir é que você tenha em mãos aí a coisa que você vai escrever. Pode ser o seu computador, pode ser um caderno, pode ser guardanapos, enfim, fica a seu critério. Ah, e por favor, traz também a sua imagem e o texto que você produziu a partir da sua fala do encontro passado. O dos 30 segundos, lembra? E aí, com tudo isso perto de você, eu vou te pedir mais uma coisa. Lembra que eu falei no primeiro vídeo sobre experimentar novas proposições para o corpo? Então agora eu vou pedir para você escolher um lugar diferente do que você está acostumado a escrever. Pode ser qualquer lugar. Pode ser o chão do corredor da sua sala, pode ser em cima da pia da sua cozinha, qualquer lugar. Desde que não seja esse lugar aí que você está assistindo esse vídeo. Se você ainda quiser ir além e quiser propor o seu corpo escrever deitado, ou em pé, ou em qualquer outra posição que não seja sentado, que é a posição que a gente normalmente escreve, né, no nosso dia a dia, fica à vontade também. O importante é tirar o corpo do lugar comum. Então, dá uma pausa nesse vídeo e vai se instalar nesse novo lugar, junto com todas as coisas que você vai precisar para a gente dar um pontapé inicial na sua dramaturgia. Agora que você já está aí, bem instalado no seu novo posto de criação, dá uma boa olhada nesse lugar. Assim como a gente fez na outra aula, eu vou sugerir que você sinta o que tem de peculiar aí. Quais são as particularidades desse lugar? Ele é mais frio, ele é mais quente, ele é áspero, é liso? Você sente algum desconforto ou está achando confortável? Tudo isso vai influenciar na sua forma de escrever. Você pode se propor conscientemente alguma posição desconfortável, por exemplo. Testar escrever na janela com o sol queimando a sua cabeça para ver o que isso pode gerar. Ou você pode também escolher uma forma mais confortável de escrever. Como, por exemplo, sentado ou sentada aí no chão fresquinho da sua sala. O importante é você estar consciente da sua escolha e estar verdadeiramente presente nesse lugar, sabendo que o que você escolheu pode influenciar diretamente no que vai sair dessa sua nova criação. Antes de te passar a minha primeira proposição que vai funcionar como disparadora dessa dramaturgia, eu preciso te falar uma coisa. É muito importante que se tenha rigor. Ah, mas como assim, Agatha? Você não disse para eu me deixar atravessar pelas possibilidades? Sim, mas uma coisa não exclui a outra. Eu vou dar o exemplo de um ator em cena. O ator, quando ele vai para a cena, obrigatoriamente ele tem que saber as falas, as marcações no palco. E se ele não sabe, se ele está inseguro, ele vai perder a oportunidade de verdadeiramente jogar com os seus colegas, de jogar com a plateia, de se deixar atravessar por algum imprevisto que pode até gerar alguma improvisação que vai ser maravilhosa. E aí ele vai ficar preso, com medo de esquecer a próxima fala, de não saber para onde ir e não vai se abrir para os riscos. E esses riscos poderiam levar a lugares que a gente nem imagina aqui e que podem ser muito interessantes. A mesma coisa acontece com a gente, os dramaturgos. Se a gente ficar esperando o acaso, as inspirações divinas e a gente não tiver um rigor na escrita, fica muito mais difícil chegar a algum lugar. E por que eu tô falando de rigor agora? Porque as minhas propostas a partir daqui vão ter um tempo pré-definido. Assim como a gente trabalhou com os 30 segundos de fala no nosso encontro passado, agora eu vou dizer qual a proposta, qual o tempo que você tem para realizar essa proposta. Nas minhas oficinas presenciais, quando acabasse o tempo, eu ia te parar e te dizer, beleza, pode largar a caneta onde você estiver. Ou pode parar de digitar, acabou o tempo. Mas como esse é um material gravado,
É você que vai ter que ter esse compromisso de rigor com a sua escrita. Então, esse é um compromisso que você firma aqui com você mesmo. E no final dessa aula eu vou explicar o porquê disso. Por enquanto eu só peço que você confie na proposta e depois a gente elabora um pensamento sobre ela. Então chega de conversa e vamos para a prática. Eu vou pedir para você pegar o texto que você produziu a partir da sua fala que surgiu da questão, do espinho, né, que você tem entalado na garganta, e a imagem que também foi escolhida por você. Se você tivesse que relacionar essa imagem com um trecho, uma frase ou até mesmo uma palavra desse texto que você escreveu, qual seria o nome dessa imagem? Mais uma vez eu vou te lembrar que nem tudo precisa passar pelo sentido. Você pode olhar e pensar, mas gente, uma coisa não tem nada a ver com a outra, esse texto não tem nada a ver com essa imagem. Isso é só o que o seu racional está te falando. Aqui a gente está indo um pouco mais fundo. Eu vou te dar exatamente 1 minuto para você escolher que trecho, frase ou palavra se relaciona com essa imagem que você escolheu. Tudo bem? Não precisa se distrair pegando o celular, cronômetro, nada. Eu vou fazer essa contagem junto com você e no final do seu tempo eu vou te avisar. Não esquece do rigor com a sua escrita. Tá preparado? Preparada? Pode começar. O tempo acabou. Pode parar de escrever. E aí, como é que foi para você fazer isso? Foi fácil? Foi difícil? Eu espero que tenha corrido tudo bem. A minha segunda proposta dessa aula é a seguinte. Eu vou pedir para que você produza com o que você tiver por aí 3 cartões, como esses daqui, ó, que eu tô segurando. Se você estiver escrevendo à mão em folhas, você pega 3 folhas e numera elas assim, 1, 2 e 3. Se você tiver no computador, a mesma coisa. Abre um documento, põe os números lá no início de cada página. Então, dá uma pausa aí nesse vídeo, faz isso que eu te propus e volta. Vamos seguir. Agora presta atenção. A partir dessa imagem que você escolheu, eu vou te fazer 3 provocações, uma de cada vez. Para cada provocação dessas, você vai ter 1 minuto e meio para escrever. Da mesma forma como a gente fez o exercício anterior, eu vou deixar essa provocação ou esse disparador dramatúrgico na tela. E aí eu vou junto com você nesse 1 minuto e meio de produção. Tá bom? Entendido? Então é o seguinte, pega a imagem, olha bem para ela, se conecta com ela. A partir do momento em que começar a contagem, eu quero uma coisa bem simples de você. Eu quero que você descreva essa imagem. Sem parar de escrever durante 1 minuto e meio. Não tem certo e errado. Você pode descrever de maneira objetiva, subjetiva, em verso, em prosa, não importa. O importante é você se conectar e se deixar atravessar por essa imagem, sem muitos questionamentos. Descreve ela da maneira que você sentir. Tudo bem? Vamos começar? Então pega aí o seu material de escrita e vamos nessa. Eu vou começar a contar o tempo.
Ótimo, o tempo acabou. Sem pensar muita coisa, se ficou bom, se ficou ruim, pega o seu cartão número 2. E pensando no mesmo princípio desse exercício que você acabou de fazer agora, eu vou pedir para que você faça o seguinte. Descreva a imagem a partir de uma fala da própria imagem, de dentro para fora. E sem fazer grandes elucubrações sobre isso. Se você pudesse dar voz a essa imagem, como ela mesma se descreveria? O que essa imagem pensa e vê sobre si mesma. Lembra que tem que escrever durante 1 minuto e meio sem parar. Então vamos? Eu vou começar a contar o tempo daqui. Pronto! Agora, como última proposição, eu vou pedir para que você pegue o seu cartão 3 e responda a seguinte provocação. Que perguntas você faria para essa imagem? Sinta-se à vontade para escrever como você quiser, em forma de lista, em forma de texto corrido, como você preferir, tá bom? Vamos começar? Foi! Pronto, o tempo acabou. E aí, foi tranquilo? Foi complicado? Eu peço pra gente fazer em um tempo pré-determinado, porque assim a gente não dá espaço pra autocrítica. A gente escreve, a gente produz. Eu tenho certeza que com esses disparadores muitas coisas interessantes surgiram. Você não precisou de nada de divino, de nenhum raio de criatividade, você simplesmente fez. Sem se questionar, será que isso é bom o suficiente para eu escrever? Muitas vezes a nossa mente mente pra gente, dizendo que aquilo que a gente tem para dizer pro mundo não tá bom. Eu vou te contar uma coisa, em grande parte das vezes ela tá errada, principalmente se a sua escrita nasceu a partir de algo que afeta o seu corpo.
para o nosso próximo encontro eu vou pedir mais um exercício. Bom, eu avisei que o curso ia ser bem prático e que a gente ia sair daqui com uma dramaturgia escrita, não foi? Então, antes de ver o próximo vídeo, eu quero que você revisite todo o seu material. Ou seja, a imagem, a escrita produzida a partir da fala de 30 segundos e a escrita produzida a partir dos disparadores dramatúrgicos, que foram essas 3 provocações que eu fiz aqui a partir da sua imagem. Aí agora sim, você vai pegar o seu cronômetro e colocar lá 30 minutos. Esse é o tempo que você vai ter para elaborar um texto único, que vai surgir através da junção de todos esses materiais. Repito, pode ser uma poesia, uma música, um diálogo, um conto, uma crônica, deixa vir o formato que for. E lembra sobre o rigor que a gente conversou. Não tenta se enganar. Segue a proposta e vê o que surge com esse tempo para produzir um texto. E aí, quando você tiver acabado, pode ir para o nosso último vídeo e a gente vai concluir essa dramaturgia que a gente está criando juntos. Beleza? Então, boas escritas e até o próximo vídeo. Se você já produziu aquele texto que a gente conversou no último vídeo, aquele que tinha que ser escrito em 30 minutos, então continua aqui comigo e já providencie o seu material de escrita que a gente vai continuar com a nossa prática. Eu vou sugerir que você escolha um novo lugar para continuar essa escrita, para você dar mais uma possibilidade e proporcionar uma experiência diferente para o seu corpo. Antes de eu propor esse novo exercício, eu queria bater um papo com você sobre a diferença entre autoria e autoridade. Todos nós somos autores e autoras das nossas dramaturgias, claro. Mas será que a gente precisa ser autoritário ou autoritária com ela? O que eu quero dizer com isso? Como eu falei lá no início do nosso curso, às vezes a gente tem esse ímpeto de querer controlar tudo que vai acontecer na nossa escrita. A gente já sabe exatamente como a gente quer que seja a nossa história e ela tem que encaminhar exatamente assim. O que eu acho é que a gente precisa urgentemente pensar sobre isso. A gente precisa pensar sobre essa funcionalização da arte, sobre esse querer chegar na perfeição. Às vezes os nossos textos são fragmentos, são coisas inacabadas mesmo, não tem que ser funcional. A gente não pode mutilar o nosso processo de criação em busca de algo fechado, perfeito. A gente precisa se abrir para as nossas dificuldades, para as nossas impossibilidades, para o que nos assusta. Talvez surja algo super interessante, talvez não, mas a gente precisa se colocar à prova para experimentar. Dessa forma nós vamos ser autores, mas não autoridade, nesse sentido de fazer que o texto nos obedeça, sem abrir espaço para o que pode surgir se a gente estiver aberto aos atravessamentos que podem acontecer. Até agora, todo o material escrito por você surgiu a partir de elementos trazidos por você. Seu espinho, sua imagem, sua fala. O que eu fiz até agora foi conduzir alguns processos que te ajudaram a organizar um pensamento sobre esse material. O que eu vou trazer agora são os meus materiais. Eu vou te apresentar uma imagem que me afeta, um texto que me afeta e a foto de um objeto que é especial para mim. E agora você vai ter 2 minutos para escrever sobre cada um desses disparadores. Só que ao contrário do que eu fiz no nosso último encontro, eu não vou te fazer perguntas. Você vai escrever livremente durante 2 minutos sobre essas 3 coisas que eu vou te apresentar. Ah, precisa ter a ver com o seu texto produzido no encontro passado? Não necessariamente. Eu quero que você deixe a sua imaginação livre. Mas como você já está muito debruçado ou debruçada sobre a sua questão, a sua imagem, pode ser que elas naturalmente atravessem a sua escrita. A única coisa que eu te peço é que você não force nem uma coisa e nem outra. Não precisa forçar para ter a ver, mas também não precisa forçar para não ter a ver. Deixa as palavras se apresentarem da forma que elas tiverem que se apresentar. Tudo bem?
Então vamos começar? Eu vou deixar aqui na tela durante 2 minutos a imagem que eu escolhi. Lembra de ter rigor com o tempo e lembra de não parar de escrever até eu finalizar o cronômetro. Deixa-se atravessar por essa imagem, que vai chegar de surpresa para você. E vai fundo, para ver o que pode surgir a partir disso. Tá pronto? Pronta? Então vamos lá! O tempo acabou. Vamos direto para a segunda proposta. Aqui é assim, sem muito tempo para ficar pensando sobre o texto anterior. No final a gente pensa sobre tudo isso que você produziu. Agora eu vou deixar um texto que me afeta na tela e a partir dele você vai compor um novo texto. Pode pegar uma palavra que mexeu mais com você, ou uma imagem que veio à sua cabeça a partir da leitura dele, ou algo que ele te lembra. Enfim, liberdade total para escrever. Vamos começar? Então vai lá!
pode parar, o tempo acabou. Agora é o nosso terceiro e último disparador, um objeto especial para mim. Você pode escrever o que quiser sobre esse objeto. Escrever uma história sobre ele, fazer perguntas, transformar ele em um personagem, deixe a sua imaginação trabalhar. Vamos começar? Então vamos nessa! Acabou o tempo. Eu quero te dar os parabéns porque hoje você produziu bastante. Eu tenho certeza que tem muito material de qualidade por aí. E pra gente completar o nosso curso e ter essa dramaturgia escrita, eu vou fazer uma última proposta, que vai ser o seu último trabalho de casa. Agora você vai pegar o texto que você produziu em 30 minutos no nosso último encontro e esses novos textos que você produziu hoje, a partir dos meus disparadores. E vai deixar um texto afetar o outro. É importante que você realmente deixe um texto afetar o outro, seja por uma frase, seja por fragmentos, pelo embaralhamento das palavras, não importa. E agora o que eu quero é que você decida o tempo que você tem para fazer isso e coloque um cronômetro para te avisar a hora de parar. Eu sugiro que esse tempo ele não passe de 1 hora, porque senão a gente tende a voltar para aquele padrão do perfeccionismo. E aí se você decide, por exemplo, que tem 40 minutos para escrever, eu sugiro que você coloque um alarme para despertar aos 20, coloque outro alarme para despertar aos 30 e um outro quando faltar 5 minutos para acabar. Só para você conseguir administrar bem o seu tempo e para que você não precise ficar se distraindo, olhando toda hora para o despertador. E no final desse tempo, determinado por você, você vai ter uma dramaturgia que pode servir para ser o início de algo que você vai elaborar, ou pode ser que ela se encerre ali mesmo. O importante é que você vai ter escrito algo que surgiu a partir de você e dos seus atravessamentos, que você se permitiu de verdade experienciar e vivenciar esse momento aqui comigo. O nosso curso termina aqui e eu achei ótimo passar esse tempo com você. Eu vou adorar se você quiser compartilhar o seu texto produzido a partir dos nossos encontros comigo. Eu vou deixar no último slide desse vídeo o meu e-mail e as minhas redes sociais, caso você tenha vontade de aprofundar essa troca. Eu espero de verdade que você tenha aproveitado as ferramentas desse curso e que ele possa ter te ajudado de alguma forma na sua escrita. Muito obrigada por ter confiado a mim um pouco do seu tempo e eu espero que a gente se encontre por aí. Um beijo e boas escritas!